te agradecemos, Senhor, porque podemos ter o privilégio de estar aqui nesse momento, adorando e bendizendo o teu santo nome. Por isso, meu Deus, seja com cada um que aqui veio nesse momento, para que, ó Deus, a tua igreja realmente seja uma igreja abençoada, uma igreja onde realmente, ó Deus, glorificamos o seu santo nome. Por isso, nosso Deus, fica conosco, nos orientando em tudo, nos dirigindo, ó Deus, fazendo desse culto, ó Deus, mais um motivo de gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, na vida de cada um dessa igreja. Por isso, nosso Deus, entregamos tudo nas tuas mãos, para que todo louvor que seja feito nesse lugar, ó Deus, seja para a honra e glória do teu santo nome. Continua conosco, nos orientando em tudo, ó Deus, nos abençoando e perdoando mais uma vez, ó Deus, os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos assentar por alguns instantes. Uma igreja que serve ao Senhor através da adoração é uma igreja que serve ao Senhor também confessando os seus pecados. Uma maneira de servir a Deus com alegria é reconhecer o pecado e colocar em oração diante de Deus esse reconhecimento, suplicando perdão. Livro de Lucas, capítulo de número 6. Nós vamos ler alguns versículos nesta hora, como inspiração para esse momento de confissão. Lucas, 6º capítulo. Nós vamos ler do 32 até o 36. E eu gostaria que a igreja acompanhasse a leitura deste pequeno texto bíblico. Lucas, 6º capítulo, versículo 32. Diz assim: Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles a quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Texto lindo dessas belas palavras de Jesus. Palavras de desafio, de orientação, de como nós, que somos pecadores, devemos agir em relação às pessoas que são próximas de nós. Portanto, nós vamos orar, dizendo para Deus na nossa vida, na nossa intimidade: Senhor, tem misericórdia, nos ajude, porque por nós mesmos não conseguimos fazer certas coisas. Pelas nossas próprias forças ou vontade, não conseguimos, mas o Senhor é o Senhor da nossa vida e pode nos ajudar. E com certeza, se assim o fizermos com o coração humilde, Deus ouvirá as nossas orações. Nós vamos cantar o hino 41, se confessarmos os nossos pecados. Se confessarmos, Ele é fiel e justo. Vamos louvar a Deus e depois estaremos orando ao Senhor, pedindo perdão, pedindo misericórdia, pedindo a sua ajuda. O presbítero Dario fará esta oração e depois continuaremos louvando ao Senhor. Os cânticos serão anunciados e nós poderemos, no momento de louvor, trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas à presença de Deus. Vamos, nesse momento, assentados, depois no momento do louvor,
nos colocaremos em pé para louvar ao Senhor. Senhor, de estar na tua casa, para aqui, Senhor, te adorar, para aqui agradecer, Senhor, porque tudo vem de ti, Senhor, o Senhor que nos criou, o Senhor que nos sustenta, Senhor, nós viemos aqui só para te agradecer, meu Deus, e também, Senhor, nesse momento, o teu povo, Senhor, se coloca na tua presença para pedir perdão pelos pecados, meu Deus. Pecamos ao Senhor, mas sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus benigno, e nos deu Jesus para pagar em nosso lugar os nossos pecados. E é nessa confiança que estamos aqui, Senhor. Nos perdoa, Senhor, e cuida de cada um, Senhor. Precisamos do teu cuidado, precisamos do teu amor, do teu Espírito, Senhor, para que possamos andar na tua presença, para que possamos amar o próximo, Senhor, para que possamos, ó Senhor, glorificar o teu santo nome. E é em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém, Senhor. Vamos louvar a Deus. O número 20, Brilha Jesus. Estamos sem o datashow, então vamos acompanhar pelo CTP. Brilha Jesus, número 20. Mesmo nas densas trevas
62 agora. É, 277. 277.
dia que o Senhor nos concedeu com vida, com saúde, com alegria, Senhor, por podermos estar na Tua casa, Senhor, louvando e bendizendo o Teu santo e excelso nome, pois só Tu és merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, Senhor. Aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, pois somos falhos, ó Deus, mas queremos Te servir, Senhor, com um coração muito grato. Abençoa aqueles que estão enfermos, Senhor, os desempregados, ó Pai. Olha para essas vidas, Senhor, que carecem tanto de Ti, ó Pai, e fala, Senhor, aos nossos corações nessa noite, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos nos assentar. Nós comentamos a respeito desta data tão importante da diaconia ontem e queremos agradecer a Deus pela vida de todos os nossos irmãos e irmãs, de toda a nossa igreja pelo Brasil, que exerce esse ministério tão precioso. Afinal, queremos orar por todos também. E nós vamos estudar um pouco sobre esse assunto do serviço. E escolhemos um texto lá no livro de Neemias, capítulo 2, livro de Neemias, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo 11 até o 20, até o final. Neemias, capítulo 2, do versículo 11 ao 20, depois estaremos citando outros versículos também ao longo da nossa reflexão, da nossa meditação nesta noite. E tudo isso voltado para o tema da disposição para servir. A disposição que todo o cristão deve ter para servir ao Senhor. Se você puder, coloque-se novamente em pé. Versículo 11 do capítulo 2 de Neemias diz assim: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio,
quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Oremos. Senhor, mais uma vez lemos a Tua palavra. E ela por si mesma já nos ensina, nos fala. A Tua palavra é proclamada por ela mesma. Mas agora, ó Deus, ajuda-nos a compreendê-la ainda mais, através desse tempo de reflexão, de estudo, de meditação na Tua palavra. Abre, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes, para que saiamos daqui, Senhor, te servindo ainda mais para a honra e glória do Teu nome. Oramos através de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Esse texto que nós lemos, ele é muito pequeno diante de uma grande história registrada em 2 livros, neste de Neemias e no livro de Esdras. As histórias, elas são muito parecidas e elas acontecem praticamente no mesmo tempo. Como nós vamos ver, a história de Esdras começa alguns anos antes de Neemias, mas os dois trabalham ao mesmo tempo e com os mesmos objetivos. E uma das perguntas que cabe fazer quando lemos um texto como esse é: o que significa, o que é disposição? Se nós tivéssemos que definir a ideia de uma pessoa disposta, qual seria a palavra ou as palavras que usaríamos para definir alguém disposto? Por outro lado, a pergunta inversa também é verdadeira: o que é indisposição? Ou seja, como podemos definir alguém indisposto ou indisposta a fazer ou a ser alguma coisa ou alguém na vida? Nós, quando pensamos em uma pessoa disposta, nós pensamos em alguém que está pronto, que está preparado, que está apto, que está capaz para realizar determinados trabalhos ou atividades. Muitas vezes essas palavras vêm à mente quando pensamos na ideia de alguém que tem muita disposição para algum tipo de trabalho. Mas na verdade nós estamos falando muito mais do que isso. Nós estamos falando de alguém que nós chamamos de proativa, ou seja, aquela pessoa que antes de se pedir alguma coisa, ela já se coloca de plantão para ajudar. É aquela pessoa que ela não tem aquele cargo muitas vezes, mas ela começa a fazer uma leitura das necessidades e ela se dispõe a estar ali para poder dizer: olha, conte comigo, para eu poder ajudar naquilo que eu puder ser útil. Ela sente no ar a necessidade, assim como sente no ar também a possibilidade de ajudar. A ideia de disposição no dicionário tem a ver com essa ideia de ser útil, de estar ao dispor do outro, de alguém ou de alguma coisa para servir. E servir com
profunda alegria e gratidão também. Agora vamos voltar um pouco ao texto que nós lemos, e hoje nós vamos ouvir um pouco mais de história, porque para compreender esse texto precisamos passar pela história de Neemias e também do livro de Esdras. Nós estamos falando de um período em que Neemias ainda está no cativeiro, e não era mais no cativeiro babilônico, os judeus já eram dominados pelos persas, que tinham destruído o Império Babilônico e tinham assumido o controle do mundo naquela época. E é exatamente ali, servindo ao rei da Pérsia, que nós encontramos o personagem Neemias dentro do livro que nós lemos, mais precisamente no primeiro capítulo. Jerusalém está em ruínas. Aquela cidade chamada de Cidade da Paz, Cidade Santa, estava totalmente em ruínas. E alguns anos antes, Esdras havia retornado com um grupo de judeus, e ele cuidava do ensino religioso de Israel. Mas isso não era suficiente, porque Esdras também começou a enfrentar dificuldades. E ele voltara com a missão de reconstruir não apenas os muros, mas principalmente o templo de Jerusalém. Porém, depois de um tempo, o trabalho foi parado, foi bloqueado, porque surgiram alguns problemas e, por ordem do rei, a reconstrução do templo é paralisada. Isso está lá no livro de Esdras. Pessoas, na verdade, criaram problemas para Esdras. Pessoas indispostas, não tinham interesse na reconstrução. E enviaram notícias falsas ao rei, que determinaram o fim das obras ou a paralisação das obras. É só ler o livro de Esdras e nós encontramos os detalhes dessa história. E Neemias recebe notícias através de seus parentes, amigos que foram até ele, e daí a tristeza registrada. Se os irmãos estiverem com suas Bíblias abertas ainda no mesmo capítulo, gostaria que olhasse para mim, comigo melhor dizendo, nos versículos 1 e 2, quando o texto diz que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Eu nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tens de ser tristeza no coração. E então tremi sobremaneira. Aqui está a chave para entender o porquê de tudo isso que já falamos. O rei olha para Neemias e percebe que ele não está do jeito que ele constantemente estava na sua presença. E daí vem a pergunta: por que está triste? O que está acontecendo com você? Na verdade, o que acontecia com Jeremias era uma preocupação em relação à forma como o rei reagiria ao que ele iria pedir. Como falar de algo que o entristecia tanto, se era o próprio rei, se era do próprio rei que havia surgido a ordem para que a reconstrução da cidade, inclusive dos muros, fosse paralisada. Isso está no capítulo 4 do livro de Esdras. Eu deixo aí o convite para que os irmãos leiam em casa. Os detalhes estão lá. O próprio rei, ao ouvir notícias falsas, manda parar. Portanto, a preocupação de Neemias em como falar, como expressar isso para o rei. Como dissemos há pouco, Esdras já havia enfrentado problemas ao ponto da reconstrução do próprio templo ter sido paralisada. Mas aí, na leitura do texto seguinte, que nós não fizemos, Neemias usa de uma habilidade impressionante. E ele começa a conversar com o rei e contar a história.
Na verdade, ele era um exímio administrador. Ele não usa a política a seu favor, ele usa a política ali em favor do povo. E aí é que ele recebe do rei a autorização para reconstruir a cidade, além da autorização para aquisição de todo o material. É linda a história. No momento em que o rei dá o alvará para ele ir, ele diz também, olha, pede, dá licença para que eu passe por todos os seus servos, mas que também em tal lugar possam liberar até a madeira e os materiais para eu fazer a obra. Ou seja, ele sai com toda a autorização pronta. E aí é que vem a beleza do texto, é tempo de voltar para casa. É tempo de trabalhar com disposição, com vontade, com o desejo de reconstruir aquilo que estava em ruínas. Fazer o caminho de volta, ver os seus parentes, ver os seus amigos, depois de tantos anos. Enquanto a reconstrução do templo é reiniciada, e aí Neemias já está nesse texto que nós lemos, Neemias foca o seu trabalho na reconstrução dos muros. Os capítulos seguintes contam as lutas, as dificuldades, muitas vezes as pessoas querendo colocar empecilho, como nós lemos aqui, mas ele não para a sua obra. Naquela época, estou contando toda essa história porque tem coisas aqui que são muito importantes para entender o texto e a mensagem. Naquela época, cidade sem muro significava cidade desprotegida. Por isso que nós temos em muitos filmes antigos tantos muros nas cidades e os inimigos tentando destruir os muros. E tantas portas, como nós lemos no texto aqui. Ou seja, Neemias desafia o povo a ter disposição para reconstruir os muros da cidade. E assim não só a cidade seria protegida, o templo estaria protegido, porque a escuridão espiritual do povo levou o povo a um afastamento de Deus, essa indisposição de andar nos caminhos do Senhor. Tudo foi se tornando em ruínas, as casas, as cidades, o templo, tudo veio ao chão. O povo se afastou de Deus e ficou em total trevas. Portanto, reconstruir era a palavra de ordem. Recomeçar, e se fosse o caso, recomeçar do zero. Diante dessa rápida visão histórica, e os detalhes são muitos, olhamos um pouquinho para a nossa realidade como povo de Deus, como servos e servas do Senhor, como Igreja de Cristo na terra. Na realidade, havia tristeza no coração e no olhar de Neemias. Porém, ele não se deixou dominar pela tristeza do seu coração. Aqui está a chave. Ele estava triste pela situação. Ele estava triste ao ver o seu país, a sua cidade querida, o templo que ele tanto amava em ruínas. Mas essa tristeza não era o que dominava o seu coração. Havia profunda disposição em ver a cidade santa reconstruída novamente. Ele queria uma cidade protegida, templo reconstruído e povo adorando a Deus em espírito e em verdade. Na verdade, nós precisamos reconhecer que a indisposição afasta o ser humano de Deus e do próximo. A crise de indisposição permite pouco a pouco que o ser humano coloque outros valores à frente dos valores do reino de Deus. E é isso que Neemias trabalha. Olha, vamos reedificar, vamos estar voltados para a responsabilidade que nos cabe. Somente quem se dispõe a servir pode ver a glória de Deus. E isso nós encontramos depois nos resultados. Os muros são reconstruídos e esse povo volta a adorar a Deus no templo. Na verdade, a indisposição na vida, e Neemias estava vendo isso com seus próprios olhos,
ela surge devido a diversas razões. Seus amigos, que diziam amigos, não tinham compromisso com aquele trabalho. Havia um comodismo. A história conta que alguns estavam muito bem, numa zona de conforto intocável. Para que tocar em certos assuntos ou criar certos problemas, arrumar certos trabalhos a mais, se tudo está do jeito que nós gostamos? Por isso, Neemias os desafia e ouve de pessoas dispostas aquilo que nós encontramos na expressão do versículo 18. Nós vamos nos dispor, nós vamos reedificar. Expressão linda. Nos disporemos e reedificaremos os muros da cidade, o templo e tudo o que for necessário. Mesmo com os pessimistas de plantão, Neemias reconstruiu os muros. O templo foi inaugurado depois sob a liderança de Esdras e a festa da Páscoa celebrada novamente. É só ler os versículos seguintes. Impressionante a história que nós temos de reconstrução. Na verdade, irmãos e irmãs, uma das coisas que muitas vezes nós observamos no ser humano é que o ser humano muitas vezes ele quer ser servido em muitos detalhes da sua vida. É impressionante como nós encontramos isso em todos os setores da sociedade. Como o ser humano gosta de ser servido. Mas o convite bíblico de Jesus é sempre o contrário. Eu vim para servir. Ele veio como servo, como nós lemos lá no capítulo 1. Porque servir é um ato de disposição. É aquilo que Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Servir é um ato de amor. Servir é um ato de lavar os pés e não lavar as mãos. É um ato diante das pequenas coisas que nos levam às grandes bênçãos de Deus nas nossas vidas. Disposição de Deus para viver com Ele no trabalho, no crescimento, na comunhão, em todos os aspectos. Por isso, muitos vivem em trevas, porque só querem ser servidos e não conseguem entender que o próprio Jesus disse que quando nós chegarmos à conclusão que fizemos tudo, expressão de Jesus, nós somos os mais inúteis dos servos. Impressionante. Aqueles que acham que já serviram tanto a casa de Deus, aqueles que serviram tanto a Deus, Jesus diz: olha, se conseguir inútil, porque você ainda não fez nada. Ou seja, servir é um ato para a eternidade. Quantos não estão precisando voltar para o lar, assim como Israel precisava também? Fazer o caminho de volta e iniciar um processo de reconstrução espiritual. Reconstruir a comunhão com Deus e com os irmãos, servindo uns aos outros em amor. Reconstruir e reedificar os relacionamentos. Mas para que relacionamentos sejam reconstruídos, é preciso quebrantamento. Sem quebrantamento do espírito, não há como reconstruir nada na vida humana. Não tem como Deus estar agindo e curando. Sem cura de relacionamentos, também não há crescimento. A vida é tão curta que no tempo mais rápido que imaginamos, tudo se passa. E muitas vezes não há tempo para a reconstrução. Não há tempo para reaver valores, comunhão, vida em comum, enfim, adoração a Deus. É preciso entender que reconstruir o espiritual é mais importante para que as demais coisas sejam reconstruídas sob o projeto divino. É do espiritual para o material. É do espiritual para o relacional, ou seja, a nossa vida e os nossos relacionamentos. E para terminar,
Eu quero apenas deixar duas coisas que para mim são duas marcas que devem caminhar com um servo e serva do Senhor, de uma maneira precisa do agir de Deus. Todo servo e toda serva do Senhor, que devemos ser todos nós, devemos estar dispostos a receber uma ordem e sair para o trabalho sem questionar. Foi isso que Jesus nos ensinou. Há uma história de um servo, de dois servos, melhor dizendo, nos evangelhos que mostram bem isso. O primeiro havia acabado de chegar do seu trabalho, e o seu senhor o manda ir novamente fazer algumas coisas, e ele sai sem questionar. Ele vai, ele não diz: olha, eu acabei de chegar, trabalhei o dia todo, não é por isso que eu agora preciso ir. Ele vai disposto e com alegria, como acontece muitas vezes em nossas vidas, ou deve acontecer. E a segunda questão, ele simplesmente obedeceu sem esperar palavra de gratidão. Obedeceu sem esperar gratidão. A gratidão pode até aparecer, pode até surgir, é importante, nos ajuda muitas vezes, nos motiva sim, como seres humanos. Mas se ela não vier, seguimos servindo com alegria. Servos do Senhor servem dessa forma. E eu termino, irmãos, dizendo que esta deve ser a marca de uma igreja de Jesus Cristo. Uma igreja que quer servir e não ser servida. Uma igreja que serve com alegria, com gratidão no coração. Uma igreja que reconstrói as coisas através do serviço. Cada vez que nos reunimos aqui aos sábados em mutirão, sempre aprendemos alguma coisa. Muitas vezes não comento isso, mas confesso que alguma coisa com algum irmão sempre estou aprendendo. Aprendendo porque estamos juntos, estamos vendo, estamos observando, estamos ajudando e sendo ajudados. Estamos servindo, mas também somos servidos pela companhia, pela gratidão, pelo olhar, pela palavra, pela paz, pela oração. Assim se reconstrói uma vida, assim se reconstrói uma família da fé. Portanto, que a história de Neemias, que passamos tão rapidamente aqui, ela possa ser uma inspiração. E eu gostaria de desafiar você, meu irmão, minha irmã, a ler esses dois livros. Leiam os dois livros simultaneamente. Uma história completa a outra. A história de Esdras começa um pouquinho antes, porque ele chega antes. Mas depois vem Neemias. E é impressionante que num determinado momento os dois se encontram para ler a palavra de Deus, para ensinar o povo, para adorar, para festejar. Servos dispostos, servos que não reclamam, servos que não acham dificuldades, servos que, se precisassem ir do trabalho da construção como Esdras e Neemias ao púlpito da igreja ou do templo, eles estavam dispostos a fazer e fazer com alegria. Nada os impedia, a disposição estava a serviço do Senhor, porque eles tinham certeza que o Deus que os libertara do Egito não havia mudado. O Deus que os havia libertado do Egito continuava agindo, cuidando, amando e protegendo o povo. Portanto, tudo o que eles fizessem era pouco diante daquilo que Deus já havia lhes dado. Só o privilégio de voltar para casa, voltar e ver a casa do Senhor reconstruída. Ah, irmãos, é uma história belíssima, emocionante, uma história que nos convida a chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero ser um vaso de bênção.
um vaso de bênção sem par, avisando a crentes em Cristo que esse Cristo de Deus vem em socorro da sua igreja para abençoá-la, orientá-la e dela cuidar até que Ele volte. Portanto, que nós sejamos desafiados neste dia e que o nosso serviço seja sempre com alegria. Deus nos abençoe. Vamos cantar? Hino 241, quero ser um vaso de bênção. Sim, um vaso de bênção sem par. E vamos cantar como uma oração, uma declaração de fé ao nosso Deus. Coloquemo-nos em pé. Assentar por alguns instantes antes da nossa oração final. Nós temos alguns pedidos de oração que chegaram até nós durante este culto e vamos continuar orando pelo seu Odias, pela sua saúde, enfim,
pela sua família, que também tem tido cuidado, o trabalho diário com esse querido irmão. Vamos orar. É Ana, é isso? Tia da Maria José, pela saúde dela também, para que Deus acolha, toque, cure, segundo a sua orientação e vontade. Fábio pede por emprego. Vamos orar por essa vida, nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, para que uma porta de trabalho seja aberta e ele possa agradecer a Deus, e esse pedido que aqui está possa em breve passar, não só esse, mas outros, para a lista dos agradecimentos, para a honra e glória do Senhor. Vamos orar pelo José Roberto, pela Ana e Marta, que nos acompanham através da internet. Recebam o nosso abraço, o nosso carinho, aonde vocês estiverem. Que Deus os abençoe, os guarde, sintam-se abraçados e amados pela igreja aqui. Nós vamos orar também pela família que a Sirlene colocou no grupo. A família tem passado por momentos difíceis devido ao nascimento de 2 crianças, mas a mãe passou mal no momento do parto. Vamos orar para que Deus esteja acolhendo e cuidando e amparando também, curando, para que ela possa em breve ter seus filhos também em seus braços. E vamos agradecer pela chegada do Leonardo, que nós rendemos graças a Deus, porque ele chega para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus possa continuar abençoando e que ele cresça como cresceu Jesus. Sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante de todos nós também. O nosso abraço aos pais, o nosso abraço a toda a família. Vamos agradecer pelos aniversariantes da semana, irmãos e irmãs que completaram mais um ano de vida. E, como eu disse, pelos nossos irmãos diáconos e diaconisas da nossa igreja, por todo o ministério de ação social que nós temos no nosso país. De uma maneira muito particular, a minha gratidão às diaconisas da nossa igreja. Deus continue a usá-las, a abençoá-las, dando sabedoria, dando esta disposição, essa vontade, esse desejo de servir, servindo sempre com alegria. Tenham sempre o apoio pastoral e a oração desse pastor também. Que Deus as abençoe ricamente. E eu estou recebendo uma notícia aqui que é para ninguém ir embora porque tem algo no salão social, né? Então vamos para o salão social, que há algo também para nós ali. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus. Eu quero desejar a todos uma semana de muita paz. As lutas com certeza virão, os desafios, os enfrentamentos, mas na companhia e na graça do Senhor Jesus, já somos mais do que vencedores. Tenham uma semana de muita paz. Vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças pelo teu grande amor. Te agradecemos porque o Senhor se fez servo e habitou entre nós. E como servo, o Senhor se colocou, ó Deus, na cruz em nosso lugar. Nós, ó Deus, não temos palavras para expressar a nossa gratidão por tudo aquilo que através do teu Filho foi feito por nós. Aquele que era para ser servido veio para servir. Aquele que serviu e serviu com amor, com profunda dedicação e disposição, e o fez até a cruz. Nós te agradecemos, Senhor. Te pedimos que olhe para nós com teu olhar de misericórdia e que nos perdoe, ó Deus, como muitas vezes o nosso jeito de te servir é um jeito voltado para as nossas próprias maneiras de pensar, pela nossa própria agenda, pelos nossos próprios horários, pelas nossas próprias vontades e disposições.
Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, quando achamos que o Senhor sempre está devendo alguma coisa para nós. Tem misericórdia, Senhor. Nós é que devemos. Devemos como servos inúteis, como servas inúteis, como pessoas que precisam ser resgatadas a cada dia, curadas, amparadas. E acima de tudo, ó Deus, dirigidas pelo Teu Espírito para que possamos Te servir na força que vem do Senhor. Ajuda-nos como igreja do Senhor, para que possamos todos, diáconos e diaconisas, homens e mulheres, nós possamos Te servir debaixo da orientação que vem do Teu próprio Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Usa-nos na Tua obra para que possamos ser vasos de bênçãos em Tuas mãos. Abençoe, ó Deus, de uma maneira muito particular as irmãs diaconisas desta igreja. Sê com elas, ó Deus, com as suas famílias, com o ministério que exercem, dando força, dando graça, dando inspiração e disposição, para que elas possam, ó Deus, continuar ensinando aos seus filhos e netos que servir ao Senhor é um ato de amor. Fica conosco, Senhor, que nos nossos ministérios haja amor no nosso serviço, em cada gesto, em cada palavra, em cada atitude, em cada coisa que fizermos, que possamos, ó Deus, entender que o Senhor nos serviu primeiro. O Senhor é quem lavou os nossos pés, para que pudéssemos lavar os pés daqueles que estão ao nosso lado. Ajuda-nos, ó Deus. Fica conosco como igreja. Dá-nos uma semana de paz e de bênçãos, uma semana orientada por Ti mesmo. É a nossa oração no nome de Jesus. E que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, servo de Deus que veio, morreu e ressuscitou por nós, o amor de Deus Pai, amor tão grande que deu o Seu Filho em nosso lugar, a comunhão, a direção, o poder do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja reunida, sobre o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Número 88. Agradecer-te